prosseguimos com a próxima oradora, docente da Escola de Psicologia da Universidade do Minho e investigadora do Centro de Investigação em Estudos da Criança. A próxima oradora irá tratar os programas de intervenção empiricamente validados em acolhimento residencial. O que funciona, como funciona e porquê. Convosco, Paula Cristina Martins. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite que me foi dirigido para hoje estar aqui, na pessoa do Dr. Tiago Borges. É um gosto, em nome da Escola de Psicologia, alargar esta colaboração já de vários anos também a mais esta iniciativa vossa. O que me foi proposto hoje fazer aqui é refletir convosco e analisarmos esta questão do que é efetivo e do que é válido do ponto de vista do acolhimento residencial, o que é que resulta em acolhimento residencial, o que é que funciona, como é que funciona e porquê é que funciona. E o que eu propunha que fizéssemos era pensarmos esta questão do avesso, ou seja, pensá-la ao contrário. Talvez seja mais fácil pensarmos o que é que não é efetivo ou porque é que não temos, por vezes, evidências do que é efetivo e o que é que claramente é e quais são as razões dessa não eficácia ou efetividade. E esta reflexão tem de ser feita porque sempre que falamos em acolhimento residencial não podemos falar numa casa, numa instituição de acolhimento residencial, mas temos de falar no contexto em que o acolhimento residencial se faz, que é num contexto de um sistema de proteção, num contexto de políticas sociais e num contexto de uma sociedade que coloca determinadas atribuições e expectativas sobre essas políticas e particularmente sobre as políticas de proteção. E, portanto, o que eu propunha era que nós analisássemos esta questão mais no seu contexto social e na evolução que ele tem tido. As instituições sociais e as instituições de acolhimento são instituições sociais. As instituições sociais respondem a lógicas sociais, respondem àquilo que a sociedade lhes atribui. Vão respondendo em cada momento aos papéis que a sociedade lhes atribui. E têm papéis relativamente estáveis ao longo do tempo. Pontualmente há momentos de reforma em que esses papéis são ativamente discutidos, repensados nas suas atribuições, nas suas funções, nos recursos que lhes são atribuídos, nas articulações dessas que são feitas, mas, em qualquer caso, as instituições sociais têm um papel relativamente estável ao longo do tempo. Pensemos, por exemplo, na escola. A escola que nós hoje temos é uma escola muito próxima daquilo que é o modelo fundador da escola, que é do finais do século XVIII, século XIX, e não obstante vejam a mudança que as sociedades foi tendo ao longo do tempo e nós continuamos com uma escola relativamente, na sua estrutura básica, relativamente idêntica, ou seja, as mudanças que se vão fazendo tendem a ser incorporadas, as instituições são relativamente conservadoras e, portanto, as mudanças que se vão fazendo, e não obstante às vezes grandes investimentos em mudanças, são de alguma forma incorporados numa estrutura já existente, conservadora, e que faz com que muitas vezes não sejam tão evidentes quanto esperaríamos que fossem. E também é assim no domínio do setor social, talvez até mais, por maioria de razão. Porquê? Porque as instituições sociais e particularmente as instituições de acolhimento de crianças são herdeiras, como todos nós sabemos, de uma herança de séculos, uma herança assistencialista,
e que está profundamente impressa ainda hoje nas nossas práticas, uma herança normativa, e é importante não esquecermos isto, é uma herança normativa de higiene social, que é retirarmos as crianças na sua matriz e na sua origem, é retirarmos as crianças que andavam na rua, na mendicidade, e portanto retirá-las da rua e pô-las num local que não fosse que não estivesse à vista, e dar-lhes um local próprio. E esta perspectiva normativa não deixa de estar vigente ainda hoje, sob outra forma, talvez não tão evidente, mas não deixa de estar presente também. Temos uma profissionalização muito recente deste setor. E esta profissionalização recente traduz-se também numa ainda pouca exigência relativamente ao desempenho profissional, à competência profissional, à avaliação profissional neste setor, às condições de trabalho dos profissionais em acolhimento residencial, às carreiras, à remuneração, etc, etc, etc. E traduzindo isto tudo depois num ciclo que por vezes é vicioso, de desvalorização de quem trabalha neste domínio. Outra questão importante e que foi já abordada por quem me precedeu é que quem trabalha no acolhimento residencial de crianças e jovens trabalha nas margens, trabalha numa área de margem da sociedade. Trabalha com pessoas que, na sua maior parte, são pessoas que estão muito próximas de um percurso de exclusão, de disfunção, de dificuldade de inserção social, pessoas com diversos problemas, algumas das quais não têm propriamente um lugar social. Trabalha com pessoas que, nomeadamente com crianças, que não se apresentam por si próprias. Pensem que uma criança tem para nós, a forma como nós conhecemos uma criança nos primeiros tempos de vida dessa criança é porque ela é filha de alguém. É porque ela é neta de alguém, é porque ela é sobrinha de alguém, é sempre por referência a alguém que já está socialmente, que já tem um lugar social. Estas crianças que estão em acolhimento residencial têm esse cordão, esse vínculo também prejudicado, porque esse alguém que poderia ou que deveria representá-las está no momento em que elas estão em acolhimento residencial, tem essa limitação também e não está a exercer de forma capaz esse dever de representar os seus filhos. E, portanto, estas crianças são as tais crianças que estão, não, para além de serem crianças, ainda têm esta dificuldade de se verem adequadamente representadas. Isto faz também com que estejamos a trabalhar com utentes com falta de voz, de representação social e falta de visibilidade. Muitas vezes invisibilizam-se socialmente. Por outro lado, nós temos também, estamos num setor com um subfinanciamento crónico e isto não contribui para valorizar nem profissionais, nem prestação de serviços, enfim, é também um ciclo de desvalorização crónica com o qual todos têm que lutar. E temos um problema acrescido que é, ou uma dificuldade acrescida, que é as questões da proteção das crianças e do acolhimento residencial em particular não são um problema social no sentido académico do termo, não são um problema social. O que é que eu quero dizer com isto? É que um problema social, nós para termos um problema social, pensem por exemplo na Covid, é um exemplo próximo. Agora, para nós, para termos um problema social, esse problema, essa dificuldade, tem de afetar uma parte muito significativa da população, do ponto de vista da extensão das pessoas que afeta, ou então porque afeta pessoas que são um grupo muito crítico do ponto de vista social, muito importante. Pelo facto de afetar tantas pessoas, emerge daí um discurso coletivo, as pessoas envolvem-se, preocupam-se coletivamente em relação a esse problema, problematizam aquilo que está a acontecer e envolvem-se e reclamam a exigência daquele problema.
E este envolvimento social e este envolvimento coletivo leva a que aquele problema seja reconhecido por setores críticos da sociedade, como por exemplo políticos, como por exemplo os média, e aí, quando essa dificuldade ou esse problema é reconhecido, nesse momento nós temos um problema social. Ou seja, os problemas sociais precisam, para além da evidência empírica, para além de existirem, precisam de ser reconhecidos, precisam de ser percebidos. E nós nem sempre temos isto nos problemas que afetam as crianças, e nomeadamente nos problemas que afetam também a área social em geral. Às vezes temos, a propósito de casos, a propósito de escândalos, a propósito de, enfim, fenómenos mais ou menos pontuais, às vezes até epifenómenos, mas de facto, na maior parte das vezes, isto não é uma prioridade social constante. De facto, o acolhimento residencial afeta um número limitado de crianças e não muitas crianças, não envolve o discurso social todo, não há uma pressão contínua da sociedade como um todo e, portanto, tem uma expressão muito moderada. Portanto, estes são alguns fatores que fazem com que dificulte aqueles inputs para uma qualificação e para uma mudança desta área, no sentido do que eu dizia no início, da tal mudança e da tal pressão para práticas muito qualificadas, muito profissionais e muito efetivas, e, portanto, tudo o que se tem feito neste sentido tem sido grandes conquistas contra muitas dificuldades. De facto, a pressão para a qualificação e para a competência nesta área não são, por exemplo, comparáveis às que são, imaginem, no setor da saúde, onde é evidente, não é? Se falha qualquer coisa na saúde, há uma morte, há várias mortes, e, portanto, a pressão social, e temos aí um problema social, claramente, não é? A pressão é muito maior, a exigência de resultados concretos aqui também não é a mesma pressão que se faz, a mesma exigência que se faz noutras áreas, e a vigilância social ativa da sociedade como um todo relativamente às suas crianças, relativamente às crianças que são vítimas e relativamente àquelas crianças que não têm da parte das suas famílias o suporte adequado, os cuidados adequados, também não se faz, não se exerce como se calhar todos gostaríamos ou pelo menos como essas crianças precisam. E isto são dificuldades, isto são fatores que fazem com que esta área seja uma área de particular dificuldade e, portanto, todo o investimento que aqui se faça tem sempre um fator de alguma... O investimento, há sempre alguma retração e alguma, do ponto de vista do investimento que se faz e depois dos resultados que se colhem neste domínio. As instituições têm vindo a ter atribuições diferentes ao longo do tempo. De alguma forma elas foram somando atribuições sociais. Inicialmente era o que se pedia às instituições era a proteção do perigo e a tal normalização social, até a tal higiene social e a satisfação das necessidades básicas. Naquela linguagem simples era cama, comida e roupa lavada. E estes dois objetivos foram, eu diria que têm sido razoavelmente satisfatoriamente, talvez foram aqueles que fossem mais fáceis também porque têm muito tempo, foram os primeiros, aqueles que são mais fáceis para as instituições de acolhimento responder. Pendentes e mais difíceis, mais complexos são os outros dois, que são os de remediação de danos, remediação de traumas e compensação de dificuldades de vários níveis do ponto de vista de desenvolvimento e promoção e capacitação de desenvolvimento.
Neste contexto, o diagnóstico, enfim, é mais ou menos genérico, e é um diagnóstico que é feito mais ou menos na década de 90, mais para trás em algumas sociedades, mais para a frente noutras, e que é o diagnóstico e que nós hoje ainda podemos rever-nos nisto, com alguns avanços, que é falta de intervenções preventivas que previnam o acolhimento, falta de intervenções de base familiar e comunitária, escassez de serviços de apoio, e o acolhimento é visto de uma forma, residencial é visto de uma forma muito crítica. Por um lado, porque ele tem custos muito elevados. Há quem se pergunte, e muito legitimamente, se o dinheiro que um país investe em cada criança em acolhimento por mês, se aquele dinheiro fosse investido para apoiar as suas famílias e aquelas crianças nas suas famílias, se o investimento eventualmente não seria mais útil e mais adequado e com resultados melhores. E as instituições têm de responder a isto, e têm de responder a isto com resultados. Por outro lado, a tal ausência de evidências de eficácia da intervenção. Às vezes porque a intervenção não é eficaz, outras vezes porque a intervenção é eficaz, mas não se produzem evidências. E é isto também que é algo que é pendente, que está pendente para as instituições. Já em muitos países, enfim, nossos congêneres, europeus e outros, para que as instituições sejam financiadas, elas têm de produzir resultados, têm de provar que a sua intervenção é eficaz. Dizendo o nosso programa, como é uma forma de referir, o nosso programa é eficaz, nós somos eficazes, financiem-nos que nós temos estes resultados. Nós ainda não temos esta prática, pelo contrário, as instituições protegem-se um pouco em relação a estas avaliações, mas é importante esta produção de eficácia, de provas de eficácia, ou então a verificação porque é que não somos eficazes e vamos procurar porque é que não estamos a ser eficazes em determinados sentidos. Por outro lado, uma das críticas que também se faz ao acolhimento residencial, e se fez, portanto eu estou a situar mais ou menos na década de 90, era das evidências dos riscos, que continuam, e em muitos casos de maus tratos também, não é? E o efeito associado, que é o de separação das crianças relativamente às suas famílias e a retirada dos contextos sociais de pertença, que tem um efeito iatrogénico tremendo. Quem trabalha com as crianças sabe o sofrimento que lhes traz a elas e muitas vezes às suas famílias esta separação por si só. Esta espécie de avaliação, de impressão social sobre as instituições e sobre as falhas a montante das instituições, levou a que algumas pessoas ainda hoje se dividem um pouco nestas perspectivas, dizendo o acolhimento residencial deveria acabar, não faz sentido, e deve ser substituído por outras opções de matriz mais familiar, sociofamiliar e mais comunitária, porque os custos que tem, os riscos que engendra, não compensa. Isto é uma perspectiva de algumas pessoas, talvez já muito também colocada em questão, mas isso é outra questão, é um determinado grupo. Outros, a perspectiva será de que o acolhimento residencial é inevitável. É uma resposta de proteção inevitável numa oferta, num contínuo de oferta, e é inevitável, mas é aquela lógica do mal necessário. Eu sempre tive alguma, enfim, tem de lá estar, não podemos deixar não pode deixar de lá estar. Para quem trabalha no acolhimento residencial, eu às vezes vejo as pessoas a falar também nestes termos. Eu acho que para quem trabalha no acolhimento residencial e para quem lida todos os dias com o acolhimento residencial, é de alguma forma
pensar que trabalhamos estamos numa resposta que é um mal necessário, isto não ajuda a qualificar, nem ajuda a ter um olhar positivo sobre a resposta que nós damos, se pensarmos que somos um mal necessário, que estamos numa resposta que não é boa, não é desejável, não é, mas tem de ser, não é? Reparem que isto são tudo lógicas de desvalorização e de autodesvalorização dos profissionais e depois que acabam por se transmitir aos utentes toda uma cadeia de desvalorização e de autodesvalorização. E depois há uma outra perspectiva que é, talvez aquela que é mais pragmática, eu diria que aquela que é mais positiva, que é uma necessidade, o acolhimento residencial é uma necessidade, mas se é uma necessidade, então vamos fazer com que seja uma necessidade positiva, no sentido em que deve ter uma prática orientada para objetivos, deve ter uma prática orientada para resultados e deve ser fundamentada em dados. Ou seja, se o acolhimento residencial tem de existir, que seja bom. Se não é bom, não interessa. Se não é bom, fecha-se. E só deve ficar aquilo que de facto prova que é bom. Só deve ficar aquilo que faz diferença e que de facto tem resultados positivos. Então, vamos, tem resultados positivos. Há muita evidência de que tem resultados positivos e de que faz uma grande diferença na vida de muitos jovens com problemas complexos, crianças e jovens com problemas complexos. Mas então, vamos orientar o acolhimento residencial para aquilo que ele de facto pode fazer e pode fazer bem, com muito orgulho, fazer bem e marcar uma grande diferença. É então esta a questão da eficácia e da efetividade dos ditos programas ou das intervenções em acolhimento residencial. É nesta lógica que surge aquele termo que são das práticas baseadas em evidência, que é algo muito, um termo que se usa muito, mas que foi também tomado emprestado à área da saúde, mas que mais não faz do que dizer aquilo que nós fazemos tem de estar fundamentado. E tem de estar, já não pode ser subjetivo, não pode ser porque eu acho, não pode ser porque é assim, porque sim, mas deve estar fundamentado. E as nossas práticas devem estar fundamentadas no conhecimento científico disponível, na experiência profissional e nas características da população com quem estamos a lidar, das crianças, dos jovens com quem estamos a lidar. E devemos produzir evidências de que a prática está fundamentada e, obviamente, de que os resultados, dos resultados que têm essas práticas. Interessante é ver que nesta evolução de olhares, de lógicas, de terminologias, as instituições fizeram uma mudança, que eu diria até uma mudança extrema. Nós passamos nos anos 60, de um modelo de instituição total, que era aquela instituição em que a escola estava dentro da instituição, o jardim de infância estava dentro, os profissionais estavam dentro, as crianças e os jovens não saíam por motivo praticamente nenhum, porque não tinham necessidade, porque tudo o que elas precisavam estava dentro da instituição. Portanto, a sua vida era regulamentada, os seus cotidianos eram regulamentados completamente num espaço único, com fronteiras muito bem definidas em relação ao exterior, sem necessidade praticamente de serviços do exterior, porque até as atividades de ócio e de lazer as instituições tinham-nas incorporado no seu interior. E estas instituições totais eram instituições até sem grande capacidade técnica instalada, as pessoas não tinham grande formação, mas, não obstante, os jovens, no caso estamos a falar disto, permaneciam lá. E passamos para um outro modelo, que é o modelo que está vigente, em que as instituições estão completamente abertas e eu diria que é um modelo de outsourcing, em que tudo acontece fora. As crianças e os jovens vão à escola fora, têm atividades de lazer fora, têm as terapias de todo tipo fora,
A capacidade, supostamente há capacidade instalada dentro das instituições, mas tudo acontece fora. E então cabe perguntar o que é que se faz dentro. A instituição funciona quase como um entreposto de crianças e jovens, recebe as crianças, define os planos socioeducativos, mobiliza e coordena os recursos necessários para responder a esses planos e depois distribui as crianças pelas respostas e vai coordenando e supervisionando as respostas e a forma como elas se coordenam entre si. O termo está ali expresso porque é um termo muito comum, é encaminhamos. Então, se há um problema aqui, foi encaminhado, como se fosse um posto de distribuição, encaminha-se para aqui, encaminha-se para ali, encaminha-se para ali. E a pergunta que se coloca é, então, o que é que se faz dentro? O que é que a instituição faz? O que é que se faz dentro da instituição? Para além da supervisão, da supervisão, acolher os meninos à noite. Qual é o trabalho técnico que se faz numa instituição? O que é que se faz? Qual é o programa numa instituição? Para que é a capacidade técnica instalada numa instituição? Se é tudo encaminhado, se é tudo exportado. Ninguém muda, ninguém vive em intervalos, nem ninguém muda em intervalos. Ninguém muda a sua vida, ninguém repara perdas, reconstitui modelos internos, faz lutos, ninguém reorganiza e reestrutura os seus modos e as suas experiências relacionais e os seus vividos e as suas experiências de relações anteriores, ninguém reconfigura vínculos de 8 em 8 dias, durante 45 minutos, 8 em 8 dias, se a coisa correr bem, durante 45 minutos num consultório de psicólogo, num gabinete de psicólogo. Não é assim que se muda. É? Isso contribui, dá um contributo ótimo, obviamente importantíssimo, mas não é isto em si próprio que faz a mudança. E se nós estamos à espera que o nosso menino, aquele menino A ou B, mude porque vai de 15 em 15 dias ao psicólogo ou ao terapeuta, seja lá do que for, eu pergunto o que é que se passa no entretanto. Não é? O que há no entretanto? E no entretanto, é este entretanto que eu hoje queria trazer aqui para a vossa reflexão, porque até quando estava a preparar isto, no que ia lendo, de facto, os autores dizem não é suficiente encaminhar para ajuda especializada, não é suficiente. Falta a intervenção, o que acontece, ou que deve acontecer na instituição de acolhimento, é a intervenção integradora, é o eixo das intervenções todas, é o que dá sentido a todas as intervenções que são feitas fora. Aquela é que é o fundamento de todas as intervenções. Não é isso que nós encontramos quando fazemos investigação, por exemplo, qualitativa, e quando perguntamos a todos, a várias, dezenas que sejam de técnicos, quando lhes perguntamos o que fazem, qual é a intervenção que se faz nas instituições com as crianças e com os jovens. De facto, aí vê-se uma grande fragilidade e alguma vacuidade do ponto de vista da intervenção, porque as crianças e os jovens são, de facto, encaminhados para vários recursos, para vários recursos, mas depois há uma grande, aquele outro espaço, que é o espaço da casa, é o espaço da intervenção técnica na casa. Esse espaço percebe-se que é um espaço que precisa de reflexão, de aprofundamento, aí sim de grande trabalho e de grande densificação.
mais ainda quando nós não sabemos exatamente o que está a acontecer lá fora. Por exemplo, a pretexto de sigilo profissional, porque o médico não diz, porque o psiquiatra não diz, porque o psicólogo não diz, então eu não tenho bem a certeza da evolução e do que está a acontecer lá fora nas várias terapias ou nas várias intervenções. Então os meninos que eu tenho aqui e aquilo que está a acontecer lá fora não se integra, não joga, eu não sei. Nós fomos escolhendo enfim, dados em que, e não são pontuais, em que as pessoas nos dizem, a propósito, por exemplo, do menino que fez ou da menina que teve um episódio de suicídio, ou de uma tentativa de suicídio, ou de automutilação, ou de outras, e dizem, nós fazemos de conta que não sabemos. Ele foi encaminhado para não lhe causar constrangimento ou para não interferir. Nós fazemos de conta que não sabemos, encaminhamos para a psicoterapia e está a ser encaminhado para a psicoterapia. Este silêncio tremendo, porque não sabemos, e, portanto, supomos que aquilo está a ter um tratamento adequado, mas cá dentro é um grande silêncio, é um grande segredo e ninguém faz absolutamente nada em relação àquilo e ninguém interage. Não é suficiente. E é por isso que surge esta ideia do acolhimento terapêutico, que vocês conhecem bem, mas eu queria alertar, porque o facto de nós muitas vezes falarmos disto não significa que isto, entre falarmos e o ser incorporado na prática, vai muitas vezes a alguma distância. Esta ideia do acolhimento terapêutico não é trazer a clínica para a instituição, não é trazer psicólogos clínicos para a instituição, nem fazer da instituição um espaço clínico. A ideia do acolhimento terapêutico é nós fazermos de tudo que a criança e jovem vive na casa, eu, quando digo na casa, digo quando ela está acolhida na casa, mas pode ser em qualquer, onde quer que seja. Fazermos de tudo que ela vive uma oportunidade de aprendizagem e uma oportunidade educativa e não deixarmos isso ao acaso. Como nós sabemos o que a criança precisa, porque fizemos antes uma avaliação de necessidades e sabemos quais são as necessidades daquela criança, então vamos intencionalizar nós todas as oportunidades, desde que a criança, desde de manhã à noite, todas as oportunidades para que tudo constitua oportunidade de reparação e para que tudo constitua oportunidade de tratamento e para que tudo constitua oportunidade de aprendizagem. Juntamente, obviamente, com todos os contextos, juntamente com a família e juntamente com a escola e com a comunidade. Isto significa que, desde que a criança se levanta até que a criança se deita, tudo é pensado, ou deve-se, isto é intervenção psicológica em acolhimento, isto é intervenção em acolhimento residencial. Tudo o que acontece com aquela criança deve ser pensado. E quando eu digo pensado, é intencionalizado. A que horas se acorda, como acorda, se acorda sozinha, se precisa de ser acordada, o que acontece a seguir, em função das necessidades de autonomia, o espaço em que ela está, se é um espaço em que está num quarto sozinha, com 2, com 3, porquê, as atividades que realiza, as relações que tem, os contextos em que está, nada disto deve ser deixado ao acaso. É aqui que se vê a mãozinha que está por trás, as cabecinhas que estão por trás, quando tudo isto que aparentemente é o cotidiano o cotidiano da criança, o cotidiano absolutamente normal, parece absolutamente informal, mas por trás daquilo está um pensamento que vai no sentido de ir ao encontro das necessidades das crianças, e é isto que é absolutamente terapêutico, e é isto que é absolutamente educativo, e então sim, com as consultas de 8 em 8 dias, com as não sei quê, as atividades, as terapias e não sei quê, então sim, pode fazer um grande efeito. É aqui, para dar um exemplo, é aqui que quando que se tem de fazer um bolo ou
ou uma refeição qualquer, cozinhar um prato qualquer, é aqui que eu sei que a criança X ou o jovem X pode treinar operações matemáticas que ele não quer ver nem pintadas, e se eu lhe proponho aquilo, evita logo e diz logo que não quer, mas se calhar se for pesar não sei o que na balança e fazer não sei o que e partir, nem se apercebe que está a fazer e está a fazer, e nós vamos criar aquela situação para que ele o faça e para que aprenda na prática. É aqui que o fulaninho, o outro, o João que tem problemas de motricidade, vai pegar, descascar não sei o quê dos feijões e demais não sei o quê e partir não sei o quê, porque vai trabalhar a motricidade fina e de outra forma se calhar é mais aborrecido e assim ele não se apercebe e vai fazer isso. É aqui que aqueles que têm mais dificuldade de trabalhar em grupo e de cooperar, vão cooperar fazendo cada um a sua atividade. É aqui que vão trabalhar alguns a sua eficácia, a sua autoestima, etc, etc. Numa atividade que pode ser simplesmente fazer a comida, ou fazer outra coisa qualquer. E, portanto, a principal estratégia de intervenção no acolhimento residencial é exatamente isso, é o cotidiano. Mas é um cotidiano que é trabalhado, que é pensado, que parece tão natural e tão espontâneo, mas é que é pensado de cima a baixo. É pegar naquilo que nós costumamos chamar em educação o currículo oculto, porque uma coisa é o currículo quando nós dizemos vou aprender português, matemática, francês, inglês. Outra coisa é aquele currículo que está ali e que não diz quais são os objetivos, não diz quais são as regras, não diz o que se vai aprender, mas aprende-se sem se saber. E, portanto, é pegar nesse currículo oculto e intencionalizá-lo desta forma, ao serviço das necessidades das crianças. E isto só se faz envolvendo equipa técnica e equipa educativa. Eu não consigo ainda hoje compreender como é que as equipas educativas e os elementos das equipas educativas apoiam as crianças e os jovens, ignorando completamente o que se está a trabalhar com aquelas crianças e os jovens. E dizem, eu não sei porque é que se faz isto. Disseram para fazer isto assim, mas eu não sei porquê. Elementos, quando a equipa educativa ignora o que está a acontecer, não participa. Primeiro pede-se uma oportunidade de formação em serviço. E depois, isto falta aqui, há um problema aqui de entrosamento e portanto, que duas equipas funcionem de forma coordenada para que a equipa educativa é aquela que está mais próxima dos cotidianos e dos jovens no seu cotidiano. Portanto, eles têm necessariamente de perceber a importância de deixar que o António levante as coisas, levante a mesa sozinho, ou que ponha, sei lá, faça sei lá o quê, ou que faça a cama, ou que tome banho, ou que seja. Estas coisas têm de ser trabalhadas na instituição como um todo, e com todos a compreenderem a importância do que se está a ser feito. Portanto, rotinas, atividades e relações são estes os instrumentos fundamentais que o acolhimento residencial e dentro de si, das suas fronteiras, tem para trabalhar com as crianças. O trabalho da relação, que é algo que eu ouço muito pouco quando se pergunta, às vezes, a forma como trabalham, o modelo com que trabalham, aparece muito coisas como cognitivo-comportamental, já verei a seguir, cognitivo-comportamental, ecológico, e raramente falam, não põem à cabeça aquilo que é mais importante. E o mais importante é isto. É as pessoas perceberem a importância que têm do ponto de vista de relação, permitirem que a relação consigo próprias permita a reorganização dos modos relacionais e das experiências relacionais que aquelas crianças trazem, e a partir daí isso é o veículo para todo o resto.
Portanto, para já numa perspectiva de finalização, os instrumentos, esta aparente informalidade, ou seja, o facto de se trabalhar coisas do dia-a-dia, do cotidiano, não significa que nomeadamente eu aqui falo mais particularmente, dirijo mais particularmente aos psicólogos, não tenham de ter o seu arsenal de instrumentos, a sua caixa de ferramentas, que é absolutamente necessária para trabalhar no acolhimento institucional. E as suas ferramentas têm de ser, nomeadamente, 3, que são modelos teóricos, avaliação, instrumentos e competências de avaliação e instrumentos e técnicas, estratégias de intervenção. Modelos teóricos continuam a não haver em acolhimento residencial. Eu leio não sei quantas vezes por dia um modelo ecológico, modelo cognitivo-comportamental, para referir às vezes o uso de consequências, ou seja, para referir coisas que têm a ver com elementos de modelos, não é? Uso de consequências, para referir a intervenção ou o contacto com vários sistemas, ou com a família, com a escola. Não é isso que faz um modelo ecológico. O uso de consequências também não é isso que faz um modelo cognitivo ou comportamental. Quando não se tem modelo, não se sabe para onde se está a ir, porque eu não estou a focar-me em nada em particular. Eu vou destruir a louça hoje. Estou assim, estou sem pensar em nada. Posso ter 2, posso ter 1, posso ter 2, posso estar a trabalhar no trauma, posso estar a trabalhar noutro, mas eu tenho que ter um enquadramento, uma perspectiva teórica, não que me feche, mas que me oriente, que me direcione, que me diga, estas são as minhas, pode ser dinâmico, pode ser seja o que for, pode ser vários, mas eu ainda não vi um modelo consistente, alguém com modelos de consistência, trabalhar com modelos consistentes. Pode haver, não vi. Avaliação não é avaliação clínica, porque a avaliação clínica estão os clínicos, mas a avaliação que se faz no cotidiano, a avaliação das crianças, das necessidades das crianças, bem feita, também não havia, ainda não havia. E quando não há avaliação bem feita, rigorosa, com instrumentos, depois também é muito difícil percebermos se houve mudanças ou se não houve mudanças. E, portanto, a avaliação de perguntar-me-ão de quê? Avaliação de impulsividade, de raiva, de competências sociais, de bem-estar, de qualidade de vida, da perspectiva temporal. Há bocadinho alguém falava sobre a importância da perspectiva temporal do ponto de vista de projetos de futuro, do ponto de vista, nós sabemos que é tão importante a forma como as crianças pensam o seu passado, como é que elas veem o seu passado, como é que veem o seu futuro, da perspectiva temporal, enfim, para intervirmos nisso, no sentido de promovermos perspectivas mais funcionais, digamos, não vejo avaliação. Dos pais, competências parentais, crenças sobre a educação dos filhos, sobre o que é adequado para os filhos, sobre o que é adequado em termos de práticas educativas, enfim, sobre se estamos em presença de famílias multiproblemáticas ou se não estamos, ou se a questão daqueles pais é mais... Há tanta coisa para fazer e que não é clínico no sentido do que o psicólogo faz, não colide. Isto complementa, não tem nada a ver. E trabalho em equipa, obviamente. Portanto, para terminar, em termos de princípios, mais do que... Eu tenho o último slide que tem aqui os programas que têm recolhido mais, alguns até extensa evidência científica da sua eficácia. E, portanto, depois, como tenho o PowerPoint, se quiserem podem
procurá-los. Mas a maior parte dos autores é consensual em relação a isso. Mais do que pegar em pacotes, em programas, é mais importante começar a integrar princípios princípios do que é eficaz. Portanto, princípios de eficácia, princípios de acolhimento terapêutico. Obviamente, as opções podem ser outras. E, portanto, em termos de princípios, trago aqui um grande referencial que também resulta de um consenso de especialistas nesta área, e os princípios seriam estes. Em primeiro lugar, não prejudicar a criança. Isto pode parecer assim uma coisa à partida conseguida, mas nem sempre assim acontece. Promover o envolvimento ativo e estreito das famílias. Uma coisa é contactos com as famílias, comunicação com as famílias é já outro passo acima. Promover um envolvimento ativo é outra coisa. Não é fazer formações às famílias. Não é eu ir com o meu PowerPoint, como estou aqui a fazer convosco, e explicar às famílias como é que se educa os filhos. Isto não é um envolvimento ativo das famílias. Respeito pela cultura das crianças e das famílias, integração das intervenções, que era o que há bocadinho estávamos a falar, no sentido de ser o eixo fundamental, aquilo que acontece, a integração, a unificação de todas as intervenções tem de acontecer nas instituições de acolhimento, a fundamentação da intervenção em modelos e em avaliação, quer avaliação das necessidades, quer depois avaliação do que se faz e dos resultados que se tem. E se não se tem bons resultados, tem de se perceber porque é que não se tem. É assim que nós aprendemos, não é? Não resulta. E a colaboração com o sistema de proteção, que obviamente é absolutamente crucial para a eficácia das instituições, não pode ser desligada do sistema de proteção que lhe dá todo o suporte e que lhe confere recursos e tudo mais. Portanto, para terminar, a minha mensagem era só de que a casa não é um habitáculo. A casa é um espaço onde nós construímos relações, onde nós crescemos, onde nós construímos a nossa subjetividade, onde nós sonhamos o nosso futuro, onde nós construímos um sentimento de pertença, e isso faz-se dentro, não se faz fora. E, portanto, a casa não pode ser um não-lugar. Sabem, um não-lugar que é um aeroporto, que é um hotel, que é um lugar de passagem? As crianças acolhidas não podem ver, apesar de o acolhimento ser temporário, elas não podem ver a sua casa de acolhimento onde estão como um não-lugar, ou seja, algo que não lhes pertence, algo pelo qual estão de passagem, algo do qual elas não se apropriam, sentindo que não pertencem ali e que as pessoas que estão ali também estão de um ponto de vista funcional. Nós crescemos por dentro das coisas, não crescemos fora, não crescemos em regime de outsourcing. Nós precisamos de pertencer, precisamos pertencer a espaços, às pessoas que lá estão dentro e construir relações que nos vinculem. E, portanto, é dizer-vos só que as instituições de acolhimento são muito, muito, muito importantes, assim saibamos nós qualificá-las com aquilo que elas precisam de ter e com aquilo que as crianças precisam de ter. Muito obrigada.